Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45 ao 49, assim diz a palavra do Senhor. Assim está também escrito. O primeiro homem, quem é o primeiro homem, irmãos? Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Vocês sabem quem é o último Adão, irmãos? Jesus Cristo. Amém? Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém? Somente até o versículo 49, irmãos. Queridos, para nós começarmos a entender esse texto, é importante nós dizermos que esse capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, Paulo está ensinando a igreja com relação à ressurreição do Senhor Jesus. Se nós formos ver lá no começo do texto, nós vamos ver, irmãos, que Paulo fala lá que tem diversas provas da ressurreição de Jesus, que ele apareceu a discípulo tal, que ele apareceu a mais de 500. Então ele vai fazendo uma defesa com relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, dos mortos. E ele fala também, irmãos, que essa transformação que houve na ressurreição de Cristo, há de haver na vida de cada crente também, amém? Ele começa falando sobre Adão, também nesse texto que nós acabamos de ler, que é o primeiro homem, e ele também faz uma comparação ao segundo Adão, que é Jesus Cristo. E Paulo, irmãos, durante todo o texto, ele vai fazer aqui, irmãos, argumentar com relação a essa transformação que acontece na vida também daquele que serve a Deus, que sai de Adão e passa a estar em Cristo, amém? Até aí tudo bem, né? Quando a gente chega no versículo 45, irmãos, ele diz o seguinte: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Ele está falando, irmãos, que Adão, o primeiro Adão, era um homem natural, irmãos, porque ele foi formado da terra, porque ele foi formado nessa terra. Ele diz que Adão, ele passou a ser alma vivente quando Deus sopra nas suas narinas. Então, ele criou vida, amém? Até aí? Mas aí Jesus Cristo, o segundo Adão, irmãos, pelo contrário, ele não recebeu a vida de Deus, mas pelo contrário, ele vivifica. O segundo Adão, ele traz vida. Enquanto o primeiro precisou receber vida, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele dá vida a todos aqueles que vão até ele. Então, o primeiro é natural, o segundo é espiritual. A pergunta que eu começo já a fazer antes da nossa reflexão nesse texto é perguntar, irmão, se você está em Adão ou se você está em Cristo. O primeiro Adão, irmãos, é o natural. O segundo Adão é o espiritual. Primeira pergunta que nós vamos fazer esta noite para meditar: se a nossa vida condiz com o primeiro Adão ou o segundo Adão? Nós temos uma vida natural ou uma vida espiritual? Amém? Então essa é a primeira interrogação. Fique aí que nós vamos, no decorrer do texto, meditar mais com relação a isso. Os versículos 46 e 47 diz o seguinte: mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então Paulo continua aqui, irmão, dizendo, irmãos, e fazendo a comparação entre os dois Adão, né? Dizendo que o primeiro foi feito do pó da terra, mas o segundo homem veio da onde? Do céu. Tá certo? O terreno foi feito da terra, o espiritual veio do céu.
Assim como o homem terreno é terreno, o homem celestial é celestial. Isso significa, irmãos, que a transformação do homem em Cristo é a mudança da imagem terrena para mudar a imagem celestial. Essa é a minha introdução para a gente começar a nos aprofundar no ensinamento da palavra de Deus esta noite, irmãos. Quando a gente compara, irmãos, Adão, o primeiro homem, a Jesus Cristo, que é comparado ao segundo Adão, e nós vamos saber por que ele é o segundo Adão no final da mensagem, a gente, irmãos, vê uma comparação, irmãos, que é incrível. E o interessante, irmãos, que ninguém quer ser o segundo, né? Todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo quer ser o primeiro. Ninguém quer ser o segundo em nada. Quando a gente vê uma corrida, irmãos, os atletas competindo, o primeiro, irmãos, ele sobe no pódio, ele ganha ouro. O segundo, irmãos, ele vai ganhar prata, irmãos. Mas mesmo ele ganhando prata, ele não quer. Ele não fica satisfeito. Por quê? Porque ele quer o ouro, ele quer ser o primeiro. Essa é uma cultura, irmãos, na raça humana, no ser humano, que ele sempre quer ser o primeiro. E isso, uma vez, irmãos, há muito tempo atrás, é só Deus que faz isso na cabeça dos pastores, e até hoje eu não sei explicar. Eu reuni toda a liderança, irmãos, aqui, para a gente assistir um desenho animado, ó. Porque Deus me falou através de um desenho animado. O Piratas Pirados. Aí botei toda a liderança para assistir o desenho animado. Mas só que no desenho, irmãos, Deus ia falando com relação à liderança. Porque era uma equipe de piratas no navio, e dentro daquela equipe, irmãos, eles tinham que se portar de uma certa maneira. Deus me mostrou dentro de um desenho animado, né? E uma das posturas, irmãos, é que quando o capitão pirata, ele perdeu o cargo dele, ele desistiu, o segundo, que era o vice-comandante, ele continuou sendo fiel ao comandante, o primeiro. Ele não quis tomar o cargo dele porque ele tinha saído. Ele ficou com a guarnição do navio, mas ficou sempre lembrando que o cargo era daquele primeiro, do comandante pirata. Então Deus foi me dando várias lições, irmãos, e aquele bocado de marmanjo aqui, tudo líder da igreja, assistindo desenho. Mas é assim que Deus faz. E ali eu falava já sobre isso, que ninguém queria ser o segundo, mas aquele segundo lá, ele estava compreendendo a sua missão. Porque Deus, irmãos, quando Ele dá cargos à igreja, distribui os talentos, Ele dá 5 para 1, irmãos. Ele dá 2 para outro, Ele dá 1 para 1. Deus é quem sabe. Amém ou não amém? Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, ninguém quer ser o segundo, irmãos. No entanto, irmãos, quando a gente vê um texto como esse aqui, a gente vê, irmãos, que o segundo Adão, ele foi melhor do que o primeiro. Amém ou não amém? Nesse caso aqui, irmãos, não foi o primeiro que era o melhor, não, irmãos. Foi o segundo Adão, foi Jesus Cristo. Porque o primeiro Adão, irmãos, ele fracassou. O primeiro Adão, meus irmãos, ele não cumpriu o propósito de Deus para ele. Então, meus queridos e amados irmãos, o segundo Adão foi enviado justamente para corrigir os erros do primeiro Adão. Amém? Então, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão foi formado da terra, por isso é terreno. O segundo Adão, ele desceu do céu, por isso é celestial. O primeiro Adão foi desobediente. O segundo Adão foi obediente até a morte, morte de cruz. Amém, irmãos? A gente pode ver isso em Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, quem foi esse homem que desobedeceu? Primeiro Adão. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, quem foi esse que obedeceu? Jesus.
muitos serão feitos justos. E é por isso que esta noite se reúne uma porção de justos, porque um dia Jesus Cristo veio a esse mundo e obedeceu ao propósito do Pai. A palavra de Deus, irmãos, diz também em Filipenses 2,8, que ele se humilhou, irmão, Jesus, ele se humilhou para cumprir todo o propósito do Pai. Então, pela desobediência do primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores, e pela obediência do segundo, muitos se tornaram justos. Por meio do primeiro Adão, irmãos, entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado no mundo. E todos os homens se tornaram pecadores. Vejam bem, irmãos, o pecado não foi criado em Adão, mas Adão foi o canal para trazer o pecado para este mundo. O pecado foi feito lá por Lúcifer, e ele foi expulso do céu. Já havia um espírito de rebelião, e esse espírito de rebelião veio para o coração de Adão. E através de Adão, irmãos, ele ter cedido ao pecado, foi que o pecado entrou na raça humana. Então, por ele, todos nós nos tornamos pecadores. Mas pela obediência do segundo Adão, muitos se tornarão e se tornaram justos, porque o segundo Adão, Jesus Cristo, morreu e não pecou. Pelo primeiro Adão, irmãos, a morte entrou no mundo, porque quando o pecado entra, o salário do pecado é a morte. E aí, por causa de Adão, todos os homens passaram a morrer fisicamente. Aliás, irmãos, nós sabemos que há 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é quando a gente sai desse corpo carnal. A morte espiritual, irmãos, é quando nós estamos vivendo longe de Deus, longe de Jesus, porque Jesus é a vida. Mas quando nós temos uma vida longe de Jesus, nós estamos mortos, irmãos, porque nós vivemos nos nossos pecados e delitos. É a segunda morte. Agora tem a morte eterna, irmãos. A morte eterna é a separação eterna de Deus. Aqueles que escolheram, irmãos, viver uma vida de morte espiritual nessa terra, vão ter a segunda morte, chamada que é a morte, que é a separação eterna de Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, pelo pecado entrou a morte na terra. E aí, irmãos, pelo segundo Adão, Jesus, a vida entrou no mundo. E todo o que nele crê já passou da morte para a vida. Nós hoje, irmãos, temos vida porque nós temos Jesus. Amém? Olha o que diz João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem é que crê em Jesus, irmãos? Tem alguém aqui que crê, irmãos? A palavra de Deus diz que quem crer nele, irmãos, ou naquele que o enviou, tem a vida eterna, irmãos. E não vai entrar em julgamento, não, irmãos, porque passou da morte para a vida. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O primeiro Adão, irmãos, ele fracassou na tentação. A gente vê lá no capítulo 3 de Gênesis, que Adão foi tentado, e ele fracassou. O segundo Adão, irmãos, ele venceu o pecado, venceu a tentação, ele nunca pecou. Quando a gente olha para Adão, irmãos, e olha para Jesus, vejam bem, irmãos, Adão, ele estava no paraíso. Adão, irmãos, ele tinha tudo para não pecar, mas ele escolheu, irmãos, pecar. Quando a gente olha para Jesus, irmãos, ele estava no deserto. Ele estava debilitado fisicamente pela fome do jejum que ele estava tirando.
Ele estava, irmão, em meio às serpentes do deserto, irmãos, mas ele venceu a tentação. Enquanto o primeiro Adão, irmãos, tinha tudo para não ceder à tentação, ele cedeu. E o segundo, irmãos, ele foi tentado em tudo, Jesus Cristo, mas venceu, irmãos, todas as tentações e nunca pecou. Agora tem uma promessa para mim e para você, porque Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo se tentado, ele quem? Jesus. Aquilo que ele sofreu, sendo tentado, irmãos, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Há uma promessa, irmãos, que aquilo que Jesus, ele foi tentado, ele sofreu, ele pode socorrer aos que são tentados. Jesus, ele passou todas as tentações deste mundo, irmãos, e ele sabe o que eu e você poderemos passar através das tentações. Ele sabe, irmãos, quais são os tipos de tentações que nós poderemos sofrer. E as tentações, irmãos, elas são diversas, porque a tentação vem de Satanás. E Satanás, irmãos, ele sabe, irmãos, em que nós podemos ser tentados, porque ele conhece as nossas vidas. Ele é uma espécie de psicólogo espiritual, porque ele nos acompanha. Ele sabe o que a gente pode ser tentado. Ele sabe, muitas das vezes a gente não é que a gente pronuncia, mas ele observa. Ele é observador. E ele sabe do nosso passado também. E muitas das vezes ele quer usar o nosso passado, irmãos, porque ele sabe e conhece as nossas fraquezas. Mas há uma promessa do Senhor para mim e para a sua vida, irmãos, que esse Jesus, irmãos, que foi tentado também, ele pode nos socorrer, irmãos, ele pode nos fortalecer, a gente pode orar a ele, irmãos, a gente pode derramar o nosso coração e ele vir em nosso socorro e em nossa ajuda, porque ele é o nosso socorro bem presente. Amém, irmãos? Então, meus queridos e amados irmãos, vejam bem, eu estou fazendo aqui ainda uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Primeiro, irmão, na primeira tentação ele caiu. O segundo Adão, irmãos, ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Primeiro Adão, irmãos, após ele ceder à tentação e cair, nós sabemos muito bem que Deus chega lá no paraíso e pergunta: Adão, cadê você? O que foi que aconteceu com ele? Ele estava escondido, irmãos. Ele estava escondido, irmãos, porque se escondeu de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha pecado. E quando nós pecamos, irmãos, é essa a vontade de todo homem, irmãos. É se esconder de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente às vezes sente falta do irmão e vai procurar o irmão que não está mais vindo para a igreja. Cadê aquele irmão? Não sei. Rapaz, procura saber. Não, já liguei, não retorna. Aí a gente já começa a ficar sabendo que tem alguma coisa estranha. Quando a gente às vezes consegue localizar. Não, porque eu não vou mais para a igreja, não. E o que foi que houve? Não, começa a inventar muitas desculpas. Sabe por quê? Porque ele está se escondendo de Deus, irmãos. Porque ele se esconde de Deus. Porque ele sabe que na igreja, irmãos, Deus vai falar. A palavra fala o coração. Porque ele sabe, irmão, que na igreja tem profetas do Senhor. E Deus vai revelar e o profeta vai chamar. Rapaz, eu estou sentindo isso. Aí a pessoa foge, irmão, da presença de Deus, como o primeiro Adão. Né? Então o primeiro Adão, irmãos, a primeira coisa que ele fez foi se esconder, irmãos, de Deus, porque ele sabia que estava pecando. Agora o segundo Adão, irmãos, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, bota aí, Arthur, João, capítulo 8, 46. Pelo contrário, irmãos, ele se apresentou publicamente e desafiou. Jesus Cristo desafiou. Quem entre vós me convence de pecado? Foi o que Jesus disse. Você está compreendendo? Quem vive na presença do Senhor,
Jesus fez foi desafiar: quem de vocês me convence de pecado? Primeiro Adão se escondeu, lá vem Deus. O segundo Adão, Jesus, disse: ei, quem que vai me dizer que eu estou pecando? Aponta aí, me diga. Diferença do primeiro Adão para o segundo Adão, irmãos. Amém? O primeiro Adão, irmãos, viveu 930 anos. Eu não quero viver isso tudo não, irmão, só quero a metade, tá bom? Eu não sou muito assim não, sabe, irmão? Ele viveu 930, só quero a metade, não, pastor Carlinhos? Tá bom, 400 lá vai cacetado, tá bom. O segundo Adão, irmão, Jesus, ele viveu 33 anos e morreu. Porém, irmãos, ao terceiro dia, que foi que aconteceu? Ressuscitou para não mais morrer. Amém? Não mais morrer, irmãos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressuscitou, e não mais morreu, está sentado à direita do Pai, vivo. O primeiro Adão, irmãos, ele é criatura, irmãos, foi criado. O segundo Adão, irmãos, ele é criador. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, que todas as coisas foram formadas por ele. Ele é o criador. Amém? O primeiro Adão voltou ao pó, porque do pó foi formado. O segundo Adão, Jesus, voltou ao céu, porque foi de lá que ele veio para nos resgatar. João capítulo 6, versículo 62. O próprio Jesus diz: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Ele estava lá no céu, e de lá ele desceu, irmãos. Amém? O primeiro Adão virou pó, porque é do pó. Mas o segundo Adão voltou de onde ele estava. O Senhor Jesus, ele veio do céu, e para o céu ele voltou. A palavra de Deus também diz em João 17, versículo 4 e 5: eu glorificar-te-ei na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer, diz o Senhor Jesus. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela mesma glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus já estava lá, irmão, no céu. E foi de lá que ele veio. Olha só a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão, irmãos. O primeiro Adão foi formado na terra, o segundo Adão foi gerado no Pai. O primeiro Adão recebeu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra, sobre a face de todo o solo desta terra. O segundo Adão, irmãos, recebeu poder e autoridade no céu e na terra toda, irmãos. Ele é todo poderoso, como diz lá em Mateus 28, 18. Amém, irmãos? Olha só que coisa interessante, irmãos. Após o primeiro Adão ter pecado, irmãos, ele foi expulso do paraíso. Os irmãos se lembram que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? O segundo Adão, irmãos, olha a diferença. Primeiro foi expulso do paraíso. O segundo, quando está lá na cruz, olha para o ladrão arrependido, convertido. Aí ele diz assim: olha, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. O primeiro foi expulso, o segundo oferece o paraíso. Amém? Olha só a diferença, irmãos. Ele oferece o paraíso, irmão. Ao primeiro Adão foi proibido comer do fruto da árvore da vida, que se encontrava no paraíso. Gênesis 3, 24.
Agora o segundo Adão, Jesus, também da mesma maneira. Ele promete alimentar o vencedor com a árvore da vida. Nós vamos comer da árvore da vida, irmãos. Jesus Cristo prometeu lá em Apocalipse 2:7 que todo aquele que vencer, irmãos, vai comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, para onde eu e você estaremos para sempre. E nós vamos comer da árvore da vida, irmãos, porque não vai ter mais morte para mim e para você. Por causa do primeiro Adão, irmãos, todas essas coisas que ele fez, por causa dele a terra se tornou maldita. A morte entrou no mundo. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos, que a natureza geme, irmãos, porque a terra se tornou maldita, irmãos. Mas há uma promessa, irmãos. Se pelo primeiro a terra se tornou maldita, quando a gente lê lá em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, a palavra de Deus, irmãos, que diz que através de Jesus Cristo, irmãos, todas as famílias da terra vão ser benditas. Quem tem Jesus aqui, irmãos? A nossa família não é para ser maldita, irmão, mas é para ser bendita. Quem crê, glorifica e aplaude ao Senhor Jesus. Vamos ver esse texto do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque através de Abraão, irmãos, veio a nação de Israel. E através da nação de Israel veio Jesus, o abençoador de todas as famílias da terra. Também, meus queridos e amados irmãos, o segundo Adão prometeu. O primeiro Adão, irmãos, ele proibiu comer do fruto da vida, que se encontrava no paraíso. O segundo, isso aqui nós já falamos, né? Então, Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 3, é esse texto. Há um texto também, irmãos, que está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 ao 14, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, olha aí, chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé, quem recebeu Jesus aí pela fé, irmãos? Pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo de Deus. É pela fé, meus irmãos. Amém? Por meio da ofensa do primeiro Adão, veio o juízo sobre todos os homens, porque ele pecou. Por meio de um só ato de justiça do segundo Adão, veio a graça sobre nossas vidas, irmãos. Amém? Jesus Cristo, o segundo Adão, veio restaurar todas as coisas que se perderam pelo fracasso do primeiro Adão. Jesus Cristo é a última e exclusiva chance do homem se redimir dos seus pecados. É Jesus. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia diz, irmão, no versículo 45 do texto desta noite, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, tem uma coisa interessante. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão, em espírito vivificante. Por que, irmãos, Jesus Cristo é o último Adão? Por que Jesus Cristo é o último Adão, irmãos? Por que a gente chama Jesus Cristo de último Adão? Vem essa pergunta na nossa mente, né? Queridos e amados irmãos, porque depois de Jesus Cristo vindo, não ia ser mais necessário nenhum outro, irmãos, porque Ele pagou o preço uma vez por toda por mim e por você. Então Ele é o último, é a última chance para todo aquele que nele crê, irmãos.
Não há necessidade de mais ninguém vir, porque Jesus, ele fez pagou o preço completo pelas nossas vidas. Mas por que a necessidade de um novo Adão, irmãos? Porque era necessário vir um novo Adão. Porque o primeiro falhou, irmãos. O primeiro falhou. A gente tem que entender, irmãos, que o que Cristo veio fazer é cumprir o propósito que o primeiro Adão lá no paraíso não cumpriu. Deus tinha um plano e tem para mim e para você. O plano de Deus é que a gente tivesse uma vida de comunhão com Ele ali naquele paraíso, irmãos, não precisasse de nada. Mas o primeiro falhou, irmãos. Ele se afastou de Deus. Ele preferiu dar ouvidos a promessas que trariam aí conhecimento, uma falsa alegria, poder. E ele falhou. Ele falhou, ele não cumpriu. E aí a gente vê, irmãos, vejam bem qual era o propósito de Deus. Porque Jesus Cristo, a missão principal dele é nos salvar. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele tem uma outra, irmãos, missão. Não só nos livrar, irmão, do caminho que nós estávamos da condenação eterna. Mas ele veio com essa missão, irmãos, de cumprir o propósito, irmãos, que o primeiro Adão não cumpriu. E que propósito é esse, irmãos? Vejam bem, o primeiro Adão, ele foi criado o quê, irmãos? A imagem e semelhança de quem? De Deus. Ele foi criado, irmãos, a imagem e semelhança de Deus. E o propósito dele, irmãos, era reproduzir outros semelhantes à imagem de Deus. A humanidade era para ter sempre a comunhão com Deus, e o propósito de Adão era esse. E Eva, reproduzir pessoas semelhantes ao Senhor, irmãos. Mas quando ele pecou, irmãos, ele danificou o molde que Deus deixou. Porque a partir daquele momento, aqueles que viessem iam sair com defeito. Porque era para sair dali de Adão e Eva aqueles que fossem a imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele pecou, o molde danificou, passou a sair só pessoas pecadoras distantes de Deus. Ele começou a imprimir pessoas longe de Deus, reproduzir, pecadores. E isso se tornou um problema por natureza. Porque a partir daquele momento, todo mundo tinha aquela mesma natureza pecadora. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E aí na sequência a gente vê no versículo 48 e 49, irmãos, de 1 Coríntios 15. A gente vê o que foi que aconteceu. Foi isso aqui, ó. Qual o terreno? Adão. Tais são também os terrestres. Porque a partir daquele momento, irmãos, aqueles que eram da carne, terrenos, tais também seriam terrenos, os outros. Mas quando Jesus vem, o celestial, tem alguém que está em Jesus aqui? Tais também o quê? Olha aí, o propósito de Deus. Amém? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Assim como nós trouxemos a imagem de terreno, de carnal, irmãos, agora que nós temos Jesus, nós temos que ter uma imagem de espiritual, celestial. Eu e você, nós somos a imagem de Deus. O que Jesus veio fazer, irmãos, além de nos salvar, Ele veio, irmãos, ser um novo cabeça da raça humana. Ou seja, Ele veio trazer uma nova matriz reprodutora. Jesus, irmão, veio trazer um novo protótipo para que cumprisse ali, irmãos, o projeto que foi falhado lá no começo. Você está entendendo por que a Bíblia nos chama de novas criaturas? Você está compreendendo por que a Bíblia nos chama de homens espirituais? Porque nós passamos por uma outra forma, irmãos.
não é mais lá do Adão, não. Agora é do segundo Adão, é a celestial, a espiritual. Nós somos formados de novo, irmãos. Amém? Você se lembra que nós fomos feitos, reprodução, irmãos, com defeito, mentalidade carnal. Agora, irmãos, nós fomos feitos de novo. Há uma nova forma. Agora nós somos seres espirituais. Nós somos seres celestiais. Quando você for preencher a ficha aí de emprego, qual é a sua nacionalidade? Você bota celestial. Amém, irmão? Celestial, eu sou celestial, segundo a Bíblia Sagrada. Então, meus queridos e amados irmãos, o que Jesus veio fazer, ele veio cumprir o propósito que o primeiro Adão não cumpriu. E então, o que é o Evangelho, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é a palavra, o Evangelho. O Evangelho, irmão, não é outra coisa a não ser nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus, dentro desse processo. Não é outra coisa, irmãos, a não ser nós entendermos, irmãos, que Jesus é o reflexo do Pai. Ele veio, irmãos, nos mostrar quem é o Pai, refletir, revelar quem é o Pai na terra. Significa, irmãos, que o Evangelho precisa mudar completamente não só a nossa conduta, não é só mudar a nossa conduta, o Evangelho, mas primeiro a nossa natureza. Em primeiro lugar, o Evangelho muda a nossa natureza, para depois mudar a nossa conduta. Amém, meus irmãos? Você se lembra que a nossa natureza estava defeituosa? Com o Evangelho ele muda a nossa natureza. E quando nós mudamos a nossa natureza, que era pecadora do primeiro Adão, que era terrena, agora, irmãos, depois que muda a nossa natureza, vai mudar nossa postura, nossas atitudes. É por isso que um crente, irmãos, não pode mais viver como vivia antes. É por isso que um crente, irmãos, tem que andar diferente. Porque nós, irmãos, somos novas criaturas. Nós não estamos mais lá naquela forma, não. Tem alguém aí, irmãos, que ainda é Adão, ou você é de Jesus Cristo? Tem alguém que é terreno ou é celestial? Amém? Nós temos que decidir quem nós somos. Nós temos que decidir. Se eu sou celestial, irmão, minhas atitudes são diferentes. Minha vida é diferente, porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Eu não posso mais viver da maneira que eu vivia antes. Tem que ocorrer uma mudança em nós. Primeiro falhou, irmãos. Nós não podemos, através de Jesus nas nossas vidas, nós temos que buscar não falhar, irmãos, porque agora nós somos celestiais. Então, o Evangelho, irmãos, ele muda a nossa conduta, irmãos. Mas primeiro a nossa natureza. Essa mudança de natureza, irmãos, que nós precisamos entender, ela é o cerne do que está sendo tratado. Porque se Paulo escreveu, olha só, se Paulo escreveu aos Efésios e chamou eles filhos das desobediências, isso antes deles se converterem, Paulo chamou eles de filhos da desobediência. Mas, queridos, e vejam bem, depois da conversão, algo muda em nós. É quando nós nascemos de novo. Aí Pedro, irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, bota aí, Arthur. Paulo chamou os Efésios de filhos da desobediência, porque eles ainda não haviam sido convertidos. Mas agora, depois da conversão, olha como é que Pedro chama. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, irmãos, vejam bem, Pedro, capítulo 1, versículo 14. 14, Arthur. Agora, Pedro, se Paulo chamou os Efésios de desobedientes, como filhos, o que, irmãos? Obedientes. Depois que se converte, irmãos, nós somos outras pessoas. Olha, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância.
Se antes nós éramos rebeldes contra Deus, desobedientes, irmãos, agora nós somos, irmãos, obedientes ao Senhor, à sua palavra. Nós andamos em submissão a Deus. Há uma mudança, uma transformação. Nós somos feitos de novo, irmãos. É por isso que, agora sim, o primeiro texto, Arthur, que é o versículo 4, só voltar para o versículo 4. É por isso, irmãos, que aí, agora, Pedro, ele diz, irmãos, que nós somos participantes da natureza divina, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina. Você sabe o que é ser participante da natureza divina, irmãos? Nós somos participantes da natureza divina. Olha que coisa grandiosíssima, irmãos. Em 1 João 3,9, olha só o que a Bíblia diz daqueles que estão no segundo Adão. Qualquer que é nascido de Deus, tem alguém que é nascido de Deus aqui esta noite? Não permanece em pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua semente, há uma semente dentro de mim e você. A sua semente permanece nele, em Deus, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Irmãos, quando fala de semente, irmãos, quando a gente vê uma semente de uma árvore, a gente vê um potencial, porque naquela semente tem um DNA. Naquela semente, irmãos, tem ali, queridos e amados irmãos, um código genético. Ela tem um potencial. Quando eu vejo uma castanha, uma semente de cajueiro, eu estou vendo ali, se eu enterrar ela, eu estou vendo um pé de cajueiro grande, dando muitos frutos, grandiosíssimo, porque tem um potencial naquela semente. E a semente de Deus está em mim e você. Olha o potencial que está dentro de nós. A semente de Deus está dentro de mim e você. Amém? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E aí, queridos e amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que a palavra pelo Espírito de Deus entra em mim e você, e aí, irmãos, a natureza de Deus é transferida para nós. Para concluir, meus irmãos, vamos para o versículo 50 do texto desta noite, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Os irmãos estão acompanhando até aí, irmãos? Versículo 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está dizendo, irmãos, que se nós queremos entrar no céu, nós temos que estar no espiritual, no segundo Adão, e não no primeiro Adão, no terreno, na carne. Nós temos que estar em espírito, nós temos que ser novas criaturas, nós temos que ser transformados pelo Espírito de Deus, nós temos, irmãos, que sermos moldados pela palavra de Deus, porque senão ninguém vai ser, irmãos, olha só, herdar o reino de Deus, porque nem a corrupção vai herdar a incorrupção. Não é o sangue, não é a carne, irmãos, é o espiritual que vai herdar o reino dos céus. Paulo está explicando, irmãos, que nós não podemos entrar no reino de Deus de qualquer jeito. Isso, irmãos, significa que a transformação do homem em Cristo é necessária para nós podermos, irmãos, ter a herança celestial. Só vai para o céu, irmãos, quem estiver no segundo Adão, no homem espiritual, no ser celestial. Quem estiver no primeiro Adão, no ser carnal, no ser desta terra, não vai entrar nos céus. Sem a transformação do homem, irmãos, o homem vai permanecer na carne e na corrupção e não pode herdar a vida eterna. Posso ouvir um amém da igreja? Eu estou falando para aqueles que vão herdar a vida eterna, amém? É por isso que eu estou esperando a igreja glorificar, porque nós vamos estar lá. Essa é a minha fé. É como eu tenho falado aqui, eu estou pastoreando uma igreja para levar para o céu. Não é uma igreja para ficar desta terra. Porque se eu tivesse pastoreando uma igreja para ficar desta terra, irmãos, eu ia trazer, como o pastor Carlinho deu um exemplo, um pastor ocular, para atrair o pessoal, botou uma máquina daquela de dançar. Aí fica as luzes, os irmãos tudo pulando,
dançando, a igreja é cheia. Mas eu não estou aqui trabalhando com crente para ficar nessa terra não, irmão. Eu estou trabalhando em crente para nós sermos transformados pelo Espírito, para a gente ir morar no céu. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, Paulo continua falando sobre a transformação, versículos 51 ao 53. E ele aqui, irmãos, vai entrando num aspecto mais escatológico da mensagem. E eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, aqui é no sentido de nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. Ele está falando do arrebatamento, porque quando Jesus vier, nem todos vão estar mortos. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você sabe o que ele está dizendo, que os mortos vão ressuscitar incorruptíveis? É aquele, irmãos, que está lá só o pó. Ele vai ser ressuscitado num novo corpo, um corpo glorioso. Amém? É isso que ele está dizendo. Não é mais corruptível, mas incorruptível. Aquele corpo não vai ser mais corruptível. Então ele está falando, irmãos, que todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E a transformação do homem em Cristo é a transformação para a semelhança com Cristo na ressurreição. Da mesma maneira que Cristo foi ressuscitado, nós vamos ser ressuscitados também, aqueles que estiverem mortos. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos, irmãos, todos os crentes vão ressuscitar e vão ser transformados. E para concluir, irmãos, versículo 49, nós estamos no culto de ensinamento da palavra, amém, irmãos? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O terreno era antes de nós conhecermos a Cristo, mas agora é do celestial. E Paulo termina esse trecho aqui, irmãos, como fazendo essa comparação do homem terreno também com o homem celestial. Ele está exortando aqui, irmãos, mais uma vez, os crentes a viverem em santidade, sabendo que sua transformação completa está por vir. E Paulo está querendo alertar, irmão, dizer assim, olha, não vamos brincar de primeiro Adão. Vamos ficar no segundo Adão, no ser espiritual, numa vida transformada. Porque, queridos e amados irmãos, está próximo da vinda de Jesus. E nós devemos, irmãos, buscar cada dia mais, buscar ser semelhante a Cristo, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, porque sabemos que a transformação completa mesmo está por vir. Quando nós vamos ser transformados completos, irmãos, nós vamos, corpo, alma e espírito, e não vai ter mais pecado, não vai ter mais tentação, está por vir. E isso, irmão, viver assim, isso implica renunciar aos pecados que estão no mundo, as paixões da carne. Isso implica, irmãos, buscar agradar a Deus em tudo. É essa vida que Deus espera que nós tenhamos. Esse processo, irmãos, vejam bem, preste bem atenção que eu não vou falar aqui. Essa transformação do homem em Cristo, irmãos, é uma obra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz em nós. Agora tem o seguinte, irmãos, é um processo que nós, eu e você, devemos cooperar com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus sozinho, ele não vai transformar as nossas vidas, não. Nós temos que cooperar através da fé e obediência à palavra de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhando cada dia mais. Mas nós somos cooperadores do Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo aqui, quando eu estou fazendo um apelo, venha, porque só Jesus pode mudar o homem por dentro. E é verdade. Agora, nós somos cooperadores com o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode mudar a gente, irmãos. Mudou a minha vida, mudou do diácono Francisco, pastor Carlinhos, irmão Manel. Só Deus pode transformar nossas vidas. Mas nós devemos ser cooperadores com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Aí Ele faz a obra nas nossas vidas, amém? Esse processo, irmão, começa com a conversão e se completa na ressurreição.
mas que deve ser vivida a cada dia em santidade e obediência. Fiquemos no segundo Adão, irmãos. Fiquemos no ser espiritual. Fiquemos em Jesus. O Espírito Santo de Deus, esta noite, ele nos alerta, irmãos. Não há tempo de brincar. Nós devemos buscar cada dia mais viver uma vida, irmãos, verdadeira na presença de Deus. Irmãos, vai chegar um dia, irmãos, que nesta terra ainda vai ter uma grande peneira, irmãos. Vai ter uma grande peneira. Vai ficar na igreja somente aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus, irmãos. Porque o mundo a cada dia mais está, irmãos, cercando a igreja, irmãos. Nós estamos aí, irmãos, vai ser aprovada aí, está no Congresso uma lei, irmãos, que da regulação das mídias sociais, talvez na próxima semana seja votada. Foi votado, a urgência de ser votado esse projeto e foi aprovado. Próxima semana vai passar esse projeto. Sabe o que tem nesse projeto, irmãos? Se eu colocar na rede social que Deus criou o homem e mulher os formou, e se eu disser, eu não aceito outra opção a não ser essa, homem e mulher, eu vou estar sendo enquadrado como um discurso de ódio. E eu posso ser preso. Eu vou ser banido das redes sociais. É o projeto de lei que está aí, irmãos, no Brasil, desse novo governo. Próxima semana vai ser votado. Se eu defender a minha fé nas redes sociais, não aceitar aquilo que a minha fé não condiz, eu posso estar sendo enquadrado como discurso de ódio. Eu não estou odiando ninguém. Eu estou crendo somente na palavra de Deus e divulgando a palavra de Deus. Eu e você. Eu e você, qualquer um de nós. E cada dia mais, irmãos, o mundo está assim. E só vai, irmãos, verdadeiramente fazer a diferença nessa terra e subir para os céus aqueles que ficarem firmes em Cristo Jesus, reconhecendo que o Espírito Santo de Deus, ele governa nossas vidas, reconhecendo, irmãos, que nós somos seres espirituais em primeiro lugar. Nós somos celestiais e não desta terra. Nós estamos aqui numa passagem. Devemos viver, devemos, irmãos, fazer tudo que nós devemos fazer para cuidar da família, mas lembrando sempre que nós estamos caminhando para um lar celestial, da onde nós vamos voltar. Somente aqueles que creem digam amém. Eu creio, eu estou nessa caminhada. Aplauda ao Senhor Jesus. Fique de pé esta noite.